muito boa noite para você que está acompanhando esse vídeo. Inclusive já quero agradecer a você que acompanhou quase toda essa temporada aqui os vídeos do Matheus Luca, ora acompanhado dos colegas que fazem parte aqui do Big Six e uma parte eu acabei fazendo ali de forma independente, mas com muita saudade dos parceiros que é o Iago e até mesmo o Pedro, que eu já citei em outros vídeos que iam participar dessas produções, mas por diversas coisas que acontecem em nossas rotinas acabou não dando certo com que a gente desse continuidade para fazer o vídeo todo mundo junto e até mesmo convidar outras pessoas. Mas na próxima temporada pode ser que nós tenhamos esse retorno, até mesmo nessa última rodada a gente pode ter aquela resenha que eu e o Iago nós fazíamos e até mesmo o Pedro participar, que acabou não conseguindo participar nessa temporada. Bom, rapaziada, primeiramente pedir desculpa para vocês, porque a última rodada que eu havia feito o vídeo para vocês eu fiz um pouco escrachado, larguei de mão, né? Achei que faltou um pouco mais de produção. Da forma que eu deixei aqui o celular posicionado, eu não deixei uma iluminação legal, então acredito que nesse aspecto eu faltei um pouco de respeito com vocês, porque se as pessoas vêm aqui acompanhar, porque além delas quererem saber o que eu acho sobre algumas partidas ou algumas coisas que aconteceram nas partidas, elas querem um pouco de qualidade também, seja no áudio, seja na iluminação, enfim. Agora tá tendo um barulho, espero que não esteja saindo aqui no microfone, espero mesmo, porque é um barulho muito chato aqui do vizinho de cima, mas eu só queria pedir desculpa por conta disso. Bom, rapaziada, nós tivemos a rodada da Premier League que começou na última sexta-feira e nós tivemos dois jogos. Nós tivemos Aston Villa e Tottenham jogando lá no Villa Park e nós tivemos o jogo entre Chelsea e Manchester United. E aí no sábado nós não tivemos rodada da Premier League, teve apenas a final da FA Cup. No domingo nós tivemos três jogos, ontem nós tivemos um e hoje nós tivemos mais dois jogos para fechar a rodada. Então, vamos passar rapidamente aqui para que eu possa ser o mais breve possível. E, já sendo sincero com vocês, esse fim de temporada, como as decisões estão mais focadas ali nas competições europeias, Conference League, Liga Europa e Champions League, acabei meio que não deixando de lado a Premier League, mas estou aproveitando essa fase para fazer algumas atividades. É, no domingo mesmo pela manhã eu fui jogar bola, já falando aqui um pouco sobre minha vida pessoal. Saí para jogar bola, porque quem acompanha mesmo os vídeos sabe que eu havia feito a cirurgia do ligamento cruzado anterior o ano passado e estava há 3 anos sem jogar bola. Então eu recebi um convite para jogar bola e acabei indo porque, né, já não estou jogando com tanta frequência, estou voltando aos poucos ainda com receio, com um pouquinho de dor, então acabei optando em jogar bola, mas sempre ali recebendo as notificações das partidas. E durante a tarde, para quem sabe, para quem acompanha, eu tenho outro projeto também que eu falo sobre. Faço memes ali sobre futebol, faço alguns lances de futebol com meu amigo Matheus Mariano. O nome do projeto é Trivelados e nós somos a final da Kings League Brasil, que foi no estádio do Palmeiras no Allianz Parque na Barra Funda. Então eu cheguei em casa, fiz algumas coisas aqui dentro de casa, assim que eu voltei do futebol, depois almocei, vi um pouco do jogo do Arsenal contra a equipe do Newcastle, já da metade para o fim acabei acompanhando e depois acabei me arrumando e partindo porque estava produzindo conteúdo. Então, dizendo tudo isso, não consegui assistir com tanta atenção os jogos desse fim de semana, né? Especialmente do domingo. Ontem eu assisti um pouco do Liverpool, mas eu estava cansado porque eu fiz outras atividades, acabei dando uma cochilada e hoje acabei acompanhando e produzindo, postando aí também. Fiquei acompanhando o jogo do Manchester City contra a equipe do Bournemouth e a equipe do Crystal Palace contra a equipe do Wolverhampton. Dito isso, 5 minutos de vídeo falando, vamos começar. Na sexta-feira nós tivemos o jogo do Aston Villa contra a equipe do Tottenham. O Tottenham entrou com o time reserva, totalmente reserva, e acabou perdendo por 2-0. Achei que o Tottenham foi muito mal na partida, mas não era de se esperar muito, com todo respeito aos jogadores que são reservas da equipe do Tottenham, mas o Tottenham acabou jogando com a equipe reserva, então já estava demonstrando o tom desse Tottenham que está apenas focando suas atenções na final da Liga Europa que vai acontecer já nesta quarta-feira. Então o Tottenham está totalmente focado, mas o Tottenham acabou levando 2-0 para a equipe do Aston Villa e o Aston Villa com esse resultado consegue ficar ali com 66 pontos e fica na disputa por uma vaga
na Liga dos Campeões, que é a disputa desse momento é essa, a Liga dos Campeões. Então o Aston Villa está totalmente vivo na disputa e tudo vai ser decidido na última rodada. E o Chelsea acabou vencendo a equipe do Manchester United, confronto também que aconteceu na última sexta-feira. O Manchester United, diferente da equipe do Tottenham, foi com o time titular, foi para cima com todos seus titulares mesmo em campo. Bruno Fernandes, Casemiro, Onaná, a sua zaga também principal, Masraoui, enfim, foi com o time completo. O Manchester United eu achei que até jogou bem, foi até superior em algum momento assim do Chelsea. O Chelsea conseguiu melhorar, igualar um pouco, mas eu achei que no todo o Manchester United foi muito melhor. Mas a equipe do Manchester United não conseguiu concluir em gol e o Chelsea conseguiu fazer um único gol com o Cucurella, que chegou a 7 gols nessa edição da Premier League. É a temporada mais artilheira dele e é curioso também ver o crescimento dele desde a chegada do Enzo Maresca, né? Na temporada passada com o Maurício Pochettino, ele pegou alguns momentos ali o banco de reservas e com o Enzo Maresca ele já teve um outro rendimento que é de se chamar a atenção. Então, vamos ver se o Enzo Maresca vai continuar no cargo do Chelsea, porque tudo pode acontecer ali no Chelsea também, caso eles não consigam uma classificação para a Champions League, e o Cucurella teve um bom desempenho. O Jadon Sancho não jogou porque ele é jogador do Manchester United, então tem na cláusula que ele não poderia enfrentar a equipe do Manchester United, então ele ficou de fora dessa partida. E Ruben Amorim depois, diferente das outras entrevistas, ele elevou a moral dos seus jogadores, porque em outras ocasiões ele acabou fazendo algumas críticas para os seus jogadores, mas dessa vez ele teve uma postura diferente e fez elogios aos seus atletas. Mas o Manchester United eu achei que jogou bem, mas isso não faz tanta diferença já nessa altura. Por ser um clássico, se fosse uma vitória, seria legal porque a equipe já ia chegar com um pouco mais de confiança para essa final da Liga Europa contra o Tottenham, que também é rival inglês. Mas acabou perdendo, mas perdeu jogando bem. O Chelsea teve o Nicolas Jackson como desfalque, jogou um menino que é da base, não vou me recordar o nome dele agora, e o moleque cavou um pênalti muito mal cavado. Depois ele comemorou bastante quando o árbitro caiu, né, na dele assim, mas depois que o VAR foi acionado, o VAR viu que não foi nem um pouco pênalti e muito bem anulado por sinal, né? Enfim, mas o Chelsea venceu o jogo por 1-0 e também está na briga por uma vaga da próxima edição da Champions League e está com 66 pontos. Está uma disputa acirradíssima, acirradíssima, e vamos ver o que vai acontecer nesse próximo domingo. Bom, aí eu já não sei agora se eu falo sobre a final da FA Cup. Então vamos falar sobre a final da FA Cup, né? Esse jogo eu assisti, então vamos seguir por ordem cronológica, né? Comecei com os jogos da sexta-feira pela Premier League. Agora vamos falar sobre a final entre Crystal Palace e Manchester City, que acabou perdendo para a equipe do Palace por 2-0. A equipe do Palace, assim, foi muito legal para quem gosta de futebol. Obviamente o torcedor do Manchester City não achou legal, né? Mas a equipe, os torcedores do Crystal Palace devem ter ficado muito contentes, porque deve ter sido um título inesquecível, porque foi o primeiro título deles. O primeiro título deles, eu falei 2-0, mas foi 1-0, gol do Eze. Eu joguei aqui, para ser sincero também, porque eu queria ver quem fez o segundo gol. Aí eu fiquei aqui tentando lembrar quem havia feito o segundo gol, mas não, eu falei besteira. E aí eu joguei aqui para confirmar. Mas foi 1-0. Então vamos lá, recapitulando. O Crystal Palace venceu o Manchester City por 1-0, gol de Eze, gol que saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. O Eze jogou muita bola mesmo, se entregando defensivamente, atacando quando precisava atacar, ia muito bem. Ele, o Mateta, o Sarr foram muito bem. A equipe do Palace, diferente do jogo que aconteceu há um mês atrás pela Premier League, teve uma postura muito diferente. Eles conseguiram fazer um gol e fecharam a casinha totalmente. E teve o seu goleiro que estava num dia muito inspirado, o goleiro Henderson, que fez boas defesas mesmo, assim, defesas dignas de gol mesmo, sabe? Que os torcedores poderiam comemorar como gol, porque o Manchester City, depois que sofreu o gol, criou diversas oportunidades, uma pressão insana, e o Palace apenas saindo no contra-ataque, mas o goleiro Henderson acabou fazendo boas defesas, salvando a equipe do Crystal Palace, que consegue um título
muito importante para a sua história, para os seus torcedores, torcedores do sul de Londres, torcedores que do sul de Londres, a maioria deles são negros ou imigrantes, então isso tem um significado muito importante, porque é uma comunidade que tem que lutar todos os dias, porque existe diferença sim em todos os países do mundo, e no bairro onde o Crystal Palace vive, reside, não é diferente, então isso deve ter um valor a mais, um quê a mais para os seus torcedores. Então o Crystal Palace consegue uma vitória gigante. Já o lado do Manchester City, como eu falei, criou diversas oportunidades, perdeu um pênalti com o Marmoush, o Haaland estava com a bola debaixo do braço, ele acabou passando por Marmoush. Eu admito que achei até estranho, mas eu vejo um Haaland muito solidário, né? É, Muitas pessoas lembraram, numa ocasião, há 2 temporadas atrás, quando o Gundogan estava no Manchester City, que ele havia feito 2 gols contra a equipe do Leeds United. E aí teve um pênalti a favor para a equipe do Manchester City, e o Haaland era do cobrador oficial, e ele acabou passando a bola para o Gundogan, que acabou perdendo. E aí depois o Leeds United acabou diminuindo e teve uma pressão insana para cima, e eles quase conseguiram empate. Depois o Guardiola chegou, deu entrevista falando que quem era o batedor oficial era o Haaland. Então, é, me estranhou muito, mas o Haaland também estava contundido e o Marmoush também já vinha assumindo um pouco desse papel. Ele acabou perdendo o pênalti, bateu mal no meu ponto de vista, mais mérito mais uma vez para o goleiro Henderson. E foi esse o enredo do jogo. A equipe do Manchester City atacava bastante e a equipe do Crystal Palace defendia bem, se defendia muito bem mesmo e saía em contra-ataques. Algumas vezes perigosos e apenas para segurar a bola no campo de ataque. Teve momentos que eles chutavam a bola só para se afastar mesmo e ficar ali só mesmo no campo de defesa segurando o tempo todo. O Mateta se entregou de forma absurda também, depois ele foi substituído, foi aplaudido. E eu acho que é isso. São 119 anos de história, vamos completar 120 anos e nunca havia ganhado um título nacional que fosse tão importante assim, né? Em divisões inferiores eles já ganharam competições, mas na liga principal assim eles nunca ganharam nada. Seja uma Premier League, seja uma FA Cup, seja uma Carabao Cup, eles nunca ganharam nada. Então eles conseguem vencer esse título que é digno porque eles jogaram muito bem e fizeram uma campanha excelente na FA Cup e de mansinho foram chegando ali e conseguiram chegar na final. E o Oliver Glasner é o primeiro técnico da história austríaco a vencer um título da FA Cup. E aí já começam as discussões se ele não é o maior técnico do Crystal Palace. Teve o Roy Hodgson, né, que já fez uma linda história com o Crystal Palace, mas ele conquistou o título, então acho que vai ter um peso maior. E o Crystal Palace já está há 13 anos consecutivos na elite do futebol inglês, na Premier League, então é um time também que buscou se manter na Premier League, se manter na elite para depois conseguir buscar coisas maiores. Conseguiu montar a temporada passada uma equipe muito boa, perdeu o Olise, mas conseguiu manter uma boa base e agora com Eze, Mateta, Sar e companhia, e principalmente o lateral esquerdo, Munhoz, colombiano, muito bom de bola, se entregou também. Eu acredito que esse conjunto todo ajuda para que a equipe pudesse ter conquistado o título. Já o Manchester City é uma temporada muito abaixo mesmo, mas é doideira de se pensar, né? O City hoje, com a vitória que eu vou falar, está na terceira posição e chegou à final da FA Cup. É óbvio que nós, como telespectadores, a gente espera que a equipe possa entregar mais e conquistar títulos. Mas a pior temporada do City, eles conseguem chegar à final de uma FA Cup e até o momento eles estão na terceira posição da Premier League. Com tantos baixos e poucos altos nessa edição da Premier League, ainda é digno de falar para o Guardiola que ele conseguiu fazer com que a equipe pudesse se manter ali no topo, né? Se eles não conseguirem se classificar para a próxima edição da Champions, isso só depende deles. Eles já estão com o pé na classificação. Só precisam de uma vitória para decretar mesmo a vaga na Champions da próxima edição. Mas eu acho que com tantos altos e baixos, com tantas desconfianças, por tanta pressão que o Guardiola passou, questionamentos nessa temporada, eu acho que é digno por seus jogadores saberem que eles conseguiram chegar na final. Porque nem sempre a gente ganha. Por mais que a gente espere que as equipes do Guardiola sempre ganhem, sempre esteja na final de alguma competição, eles conseguiram.
mas isso não tira o mérito da equipe do Crystal Palace e também não tira o mérito de que a equipe do Manchester City foi ruim. Não tira o mérito também do Guardiola receber críticas, não tira o mérito do Guardiola receber críticas porque foi falta de planejamento. Eu já falei aqui uma vez que não é porque o elenco tá velho que talvez eles não conseguissem brigar por títulos. É, e no futebol as discussões elas se baseiam muito no e se. Então eu vou usar desse argumento. E se os jogadores não tivessem se machucado e tivessem numa boa condição física? E se o Rodri não tivesse se machucado? Então essas coisas pode pesar. Mas uma coisa é fato. O Pep Guardiola estava com um elenco curto, tanto é que na janela de verão ele contratou 4 jogadores, demonstrando que a equipe sim estava precisando de alguns atletas, então o planejamento foi errado, foi muito errado, e ele deu uma entrevista para o Gilberto Silva na série da Disney, da ESPN, falando que ele aprendeu muito com essa temporada, então o Manchester City acredito que deve ter tirado boas lições dessa temporada para que eles possam já corrigir na próxima, e promete vir com tudo já também na janela de transferências. E é isso. É linda história do Crystal Palace e eu acho que merece o último destaque, né? Eu não vou lembrar o nome, mas foi uma homenagem muito bonita. Em 2011, um torcedor que estava com os seus filhos assim no braço, comemorando um gol da equipe do Crystal Palace diante do Manchester United. Ele teve um câncer terminal e em 2017 ele acabou falecendo. E na final do Crystal Palace contra o Manchester City, os dois filhos deles estavam no estádio. Na época, quando foi tirada essa foto, um dos filhos estava com 9 anos e o outro estava com 6 anos. E agora os dois estavam lá no estádio de Wembley. Os dois acabaram vendo aquela bandeira que a torcida do Crystal Palace fez, homenageando, e a equipe do Palace conseguiu esse título e os dois ficaram muito emocionados, ainda mais vendo aquela bandeira. Enfim, o Crystal Palace divulgou o nome do pai, o nome dos dois filhos do rapaz, mas eu acabei não pesquisando, só finalizei os jogos aqui, postei e aí não trouxe essa informação completa para vocês. Mas é uma história muito legal, né? Mostrando que não é só futebol, né? Tem uma conexão muito além aí nessa parada que faz com que todo mundo se conecte de uma forma dentro, através do futebol. Então, é uma história de arrepiar e muito bonita também, né? Então, isso acabou conectando eles de alguma forma. Então, muito legal e linda homenagem também da torcida do Crystal Palace, que fez uma festa muito linda lá no estádio de Wembley. Fechou, rapaziada? É isso. E agora voltando para a Premier League, no domingo nós tivemos Everton e Southampton. A equipe do Everton venceu a partida por 2-0 no último jogo de Goodison Park. Muitas homenagens. O Everton, o time masculino não vai mais jogar no Goodison Park, vai jogar na sua nova casa, que já está em fase final assim de construção, detalhes finais, e na próxima temporada já vão estar atuando na sua nova casa. E saiu a informação também de que os torcedores ficaram insatisfeitos com a demolição do Goodison Park, então o Everton acabou decidindo que o Goodison Park vai ficar destinado ao time feminino do clube. Então o Goodison Park não vai ser demolido e vai ficar para o time feminino do Everton. Mas foi um dia repleto de emoção para os torcedores que não vai mais poder acompanhar o time masculino no estádio do Goodison Park, mas foi uma despedida e tanta para os torcedores que viram o clube vencer a equipe do Southampton por 2-0, e eu acho que esse é o grande destaque. Nós tivemos também a equipe do West Ham contra o Nottingham Forest. O Forest venceu o jogo por 2-1 diante do West Ham lá no London Stadium, e o Nottingham Forest fica com 65 pontos. Esse jogo eu acabei não vendo, né? Como eu falei para vocês, mas os gols saíram no primeiro tempo com Gibbs White aos 11 minutos, e aí foi ampliado no segundo tempo com Milenkovic aos 61 minutos, o zagueirão que vem fazendo uma boa temporada ao lado do Murilo, e o Bowen acabou diminuindo aos 86 minutos. O West Ham, como eu já falei outras vezes, uma temporada melancólica, e o Nottingham Forest ainda brigando por uma vaga em competições europeias. Eu, particularmente, já descarto o Nottingham Forest de uma vaga na Champions League da próxima edição. Acho que vai brigar mais por uma vaga na Liga Europa já na próxima edição. Agora, nós vamos falar
de Brentford e Fulham. Aí, ó, eu deveria ter visto os melhores momentos, mas se eu tivesse visto, eu ia estar vendo até agora e ia começar a gravar esse vídeo às 8 horas da noite. O Brentford perdeu dentro de casa pro Fulham por 3-2. Deve ter sido um jogo muito bom, porque a equipe do Brentford é uma equipe que propõe jogo, assim como a do Fulham, do Marco Silva, que sempre de alguma forma bola boas estratégias ali e consegue surpreender muitas vezes os seus torcedores, no meu ponto de vista, obviamente. Bom, eu não vi esse jogo, então não vou afundar muito nesse assunto aqui. Mas a equipe do Fulham consegue um ótimo resultado assim pelo fim de temporada, para os torcedores darem uma comemorada, uma extravasada. Eu acho que é um bom resultado para a equipe do Fulham. E as duas equipes são de Londres. O outro jogo que teve foi Leicester e Ipswich Town. Esse jogo aqui foi emocionante para a torcida do Leicester. Foi emocionante. O Jamie Vardy fez o seu último jogo na casa do Leicester. Esqueci o nome da casa do Leicester, por isso que eu dei essa. Ah, lembrei. King Power Stadium. O Jamie Vardy acabou fazendo o seu 500, fez 500 jogos com a camisa do Leicester e chegou a 200 gols com a camisa do Leicester. Então foram 500 jogos e 200 gols. História fantástica do Vardy, que agora vai sair da equipe do Leicester, né? O jogador, ele, né, chegou com anúncio já nessa temporada, na metade agora pro final, mais pro final, falando que não ia permanecer na equipe do Leicester. Foram 13 anos defendendo as cores do Leicester. Para quem não sabe, o Vardy virou jogador de futebol profissional com 25 para 26 anos. Ele jogava no futebol amador e ele foi comprado pela equipe do Leicester e aí teve aquela história meteórica, né? Na temporada 15-16 o Leicester foi campeão da Premier League com Vardy, é, James Maddison, enfim, Tielemans, jogadores bons que acabaram indo para outras equipes, vencendo, conseguiram vencer também a FA Cup, chegaram à Premier League, fizeram história com a equipe do Leicester e o Vardy foi o único remanescente dessa equipe e acabou fazendo gol e foi homenageado pelos torcedores, pelos jogadores e vai sair com uma marca impressionante de 500 jogos com a camisa do Leicester e 200 gols. Na última rodada ele não vai jogar, busquei essa informação, ele não vai jogar, então ele fez a sua última partida mesmo nesse último domingo com gol, fechando seu ciclo realmente com a equipe do Leicester, vencendo a equipe do Ipswich Town, que já está rebaixada. Vamos lá que estamos acabando, rapaziada. E nós tivemos Arsenal e Newcastle. Como eu falei, eu vi mais o finalzinho, né? Mas o Arsenal venceu o jogo por 1-0 com um belo gol de Declan Rice, numa finalização ali na entrada de fora da área, batendo muito forte, a bola indo na bochecha do gol. Um lindo gol do Declan Rice, que vem sendo um dos destaques. Eu também não assisti o jogo, já falei isso para vocês, mas esse jogo aqui era muito importante. Caso o Newcastle vencesse essa partida, o Newcastle ia ultrapassar a equipe do Arsenal na tabela e assumir a segunda colocação. Então o Arsenal viu esse jogo como um jogo muito importante e o Arteta chamava a torcida assim, porque no final a equipe do Newcastle impôs uma pressão e o Arteta, sentindo isso, chamava a torcida para fazer um caldeirão lá dentro do Emirates Stadium, mas o Arsenal conseguiu uma boa vitória. E aí depois, vendo comentários e tudo mais, até a própria entrevista dos jogadores, eu vi que a equipe do Newcastle foi muito melhor no primeiro tempo, onde o Raya fez boas defesas. No segundo tempo, a equipe do Arsenal conseguiu ser superior, mas o jogo foi muito parelho, digno de duas equipes que buscam ali o vice-campeonato da Premier League. No caso, o Newcastle buscava, agora não busca mais, mas deve ter sido um puta de um jogão. Mas o Arsenal consegue vencer e já garante sua vaga para a próxima edição da UEFA Champions League. Agora só falta decidir mesmo se eles vão ficar com o vice-campeonato, que na minha opinião vai. E ontem, nessa última segunda-feira, nós tivemos Brighton e Liverpool, com bons gols também, viu? O Szoboszlai fez um lindo gol mesmo, mas a equipe do Brighton acabou vencendo por 3-2. O primeiro gol saiu com o Elliott, que acabou sendo titular. O Liverpool foi com um time um pouco misto ali, com... Nossa, me fugiu o nome do moleque lá que é lateral direito. Enfim, vou ver aqui agora. Lembrei aqui a escalação. O Conor Bradley. O Bradley acabou sendo titular
deu um passe pro Elliott, lindo passe, ele fez uma linda jogada individual, aí ele deu o passe pro Elliott que acabou abrindo o placar, e o Ayari acabou empatando aos 32 minutos, e o Szoboszlai, numa linda finalização também dentro da grande área, finalizou meio que cruzando assim, mas era um chute, mas parecia que ia ser um cruzamento, a bola caiu no outro ângulo lá, matou o goleirão, e depois o Mitoma fez o gol de empate, e o terceiro gol da virada acabou saindo depois de uma jogada do Mitoma ali, aos 85 minutos, a equipe do Brighton consegue o gol da virada, vencendo a equipe do Liverpool, que já é campeã da Premier League, mas eu achei que foi um jogo muito bom. A equipe do Liverpool não é porque foi campeã que eles tiraram o pé, não, foi para cima mesmo, tentando jogar de igual para igual, tentando manter o nível lá em cima, então eu achei isso legal. E aí algumas informações, né? Estão falando que o Frimpong já está praticamente acertado com o Liverpool. Então o Liverpool que perdeu o Arnold para o Real Madrid, agora já estão dizendo que está tudo fechado entre Liverpool e Frimpong. Estão falando que o Liverpool está de olho na situação dele, então o Liverpool também está tentando contratar o Florian Wirtz. E estão falando também que o Liverpool está para fechar a contratação do lateral esquerdo da equipe do Bournemouth. É um bom jogador que sabe defender muito bem. O Liverpool que vem sendo muito, né, nessa temporada foi muito exigido na sua lateral esquerda. No jogo de hoje, o Liverpool pode ser que esteja contratando um lateral muito bom, que é o Milos. Eu vou buscar o nome dele aqui direito, porque é o Kex, Milor Kex. Ele é muito bom lateral esquerdo e se o Liverpool fechar, pode ser uma grande contratação para a equipe dos Reds, porque ele é um bom jogador e é jovem. E foi isso, rapaziada. O Liverpool perdeu por 3-2 e o último jogo vai ser contra o Crystal Palace em Anfield, onde o Liverpool vai levantar a taça de campeão da Premier League. Ixi, saiu aqui? Não. Ah, tá. E nós tivemos City Bournemouth. O City venceu o jogo por 3-1, teve 2 expulsões nessa partida. Os gols foram de Marmoush, numa linda finalização também. Tivemos bons gols nessa rodada da Premier League. Marmoush abriu o placar, Bernardo Silva fez o segundo gol e o Nico Fernandes acabou fazendo o terceiro gol. E já perto do fim da partida a equipe do Bournemouth diminuiu. Esse jogo foi importante para a equipe do City, que com essa vitória fica ali com seus 60 e poucos pontos, 68 pontos, eles podem ficar com... Eles ainda estão disputando o vice-campeonato da Premier League, mas depende de uma série de fatores. Depende ainda que a equipe do Arsenal perca na última rodada, e se eles perderem, eles terem que ganhar e tirar um saldo de gols, então acho que o Manchester City vai terminar o campeonato ali na terceira colocação. Mas o City consegue uma boa vitória, o Kevin De Bruyne acabou fazendo sua despedida. Antes de eu iniciar esse vídeo aqui, o Manchester City já tinha postado um vídeo da despedida do belga. E já saiu informação também que o Manchester City não vai levar o Kevin De Bruyne para o Mundial de Clubes. Então ele está descartado, não vai disputar o Mundial de Clubes. Essa é a informação de momento. Então não vamos ter Kevin De Bruyne no Super Mundial de Clubes. Mas o belga fez a sua despedida. E para os torcedores do City, uma notícia boa foi o retorno de Rodri. Acabou entrando ali faltando 9, 8 minutos. Entrou no finalzinho da partida, a torcida muito contente. Depois mudou a câmera, focou para o banco de reservas e mostrou que alguns jogadores estavam ali, como o Akanji, Ake, que foi titular. Então o Manchester City termina a temporada com seus jogadores que estavam lesionados boa parte dessa temporada, voltando já também curados de suas lesões que acabaram sofrendo nessa temporada. Então pode ser que o Manchester City leve seus jogadores já totalmente zerados das lesões que tiveram nessa temporada e já começar a próxima preparação para a próxima temporada, até porque o Manchester City não vai ter um tempo muito grande de descanso, né? Vai vir o Super Mundial de Clubes, então os jogadores vão ter um tempo muito pequeno de descanso. Mas o Manchester City consegue um ótimo resultado, vencendo o Bournemouth, que é um adversário difícil e que mostrou muito potencial nessa edição. E o Crystal Palace, para fechar, venceu a equipe do Wolverhampton por 4-2. Destaque para Nketiah, que fez 2 gols. Matheus Cunha estava no banco de reservas, acabou entrando no segundo tempo. E ao que tudo indica, Manchester United está avançando muito na contratação de Matheus Cunha, então podemos ter um anúncio oficial a qualquer momento
Pode ser até semana que vem já, se bobear. Isso é informação minha, né, de Fabrício Romano, é o que eu tô percebendo ali conforme as informações estão saindo. Mas o Crystal Palace venceu a equipe do Wolverhampton. Matheus, por que o City e o Crystal Palace jogaram hoje? Porque como a rodada começou na sexta e nós estamos já na reta final de Premier League, no sábado não teve rodada muito por conta disso, que as duas equipes fizeram a final da FA Cup. Então as duas equipes fecharam a rodada nessa terça-feira. E no próximo domingo, todas as equipes entram em campo meio-dia e meio. Então vou dar uma rápida passada aqui para vocês. O Bournemouth vai enfrentar o Leicester dentro de sua casa. O Fulham vai enfrentar o City dentro do Craven Cottage. Jogo difícil para o Manchester City porque a equipe do Fulham vai querer fechar a temporada em alta com seus torcedores. Então o City vai ter um jogo até complicado, mas eu acho que o City tem tudo para vencer porque ainda está na disputa e precisa confirmar de fato a classificação para a próxima edição da Champions League. O Wolverhampton vai enfrentar a equipe do Brentford. O Wolves vai receber o Brentford em sua casa. O Nottingham Forest recebe o Chelsea. Esse é um confronto direto porque o Nottingham Forest está com 65 pontos e o Chelsea 66. Então, se você quiser acompanhar algum jogo que você julga como legal, te indico esse porque são duas equipes ali que estão de olho na próxima edição da Champions League, então esse é um jogo legal de se acompanhar. Outro jogo legal de se acompanhar também, dependendo do ponto de vista, Manchester United e Aston Villa. O Manchester pode estar de ressaca ou pode estar de celebração, porque amanhã já tem a final da Liga Europa. Então, se o Manchester perder esse jogo, que eu não estou augurando, se por acaso perder, vai chegar na ressaca danada para esse jogo e o Aston Villa, nada a ver com isso, vai para o Old Trafford enfrentar a equipe do Manchester United, sonhando com uma vaga na próxima edição da Champions. E se por acaso o Manchester vencer a Liga Europa, vai chegar em Old Trafford com a torcida em festa, querendo fechar a temporada em alta com mais uma vitória. Já o Southampton vai enfrentar o Arsenal. Eu acho que é o jogo mais fácil da rodada, cá entre nós. Southampton jogando em casa contra a equipe dos Gunners. O Newcastle também brigando por uma vaga na próxima edição da Champions. O Newcastle, lembrando, está na quarta posição e o Chelsea está na quinta e o Forest na sexta. O Newcastle recebe o Everton. Eu acho que o Goodison Park vai ser um caldeirão gigante, então acredito que o Newcastle possa conseguir uma vitória ali e consegue a sua classificação. E para quem quiser celebrar, cantar You'll Never Walk Alone, o Liverpool vai enfrentar a equipe do Crystal Palace dentro da sua casa para levantar, receber de fato a taça da Premier League. E o Ipswich Town e o West Ham, o jogo mais, né? Você me entendeu, né? E Tottenham e Brighton, o último jogo também para encerrar a Premier League de vez. Fecham os jogos que vai acontecer todos no domingo. Fechou, rapaziada? Agradeço por você ter acompanhado o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. E mais uma vez, agradeço por ter acompanhado toda essa temporada, vídeos. Algumas rodadas a gente acabou não passando aqui para falar um pouco sobre a Premier League com vocês, mas acredito que grande parte de 38 rodadas, acredito que 31 ou 30 eu não faltei aqui com vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Domingo, pós rodada da Premier League, acredito eu que já venho aqui para trocar ideia com vocês e para fechar a temporada. Fechou? Espero que vocês tenham uma boa semana. Talvez amanhã eu faça um vídeo falando sobre a final da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United. Tamo junto, boa semana e é nóis.